Oi! Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre livros que eu me recuso a ler. Livros que eu não tenho muita vontade de ler por alguns motivos em específico, ou livros que eu já li alguma coisa dessa pessoa e não curti muito, então não pretendo dar continuidade em outros livros desse autor, dessa autora. Livros que não fazem muito meu estilo, livros que eu fui desanimado a ler porque eu ouvi comentários, enfim, vários motivos que me fizeram decidir me recusar a ler esses livros. Antes da gente começar, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo Milanote. O Milanote é uma ferramenta para você organizar os seus projetos criativos e é muito legal porque ele é completamente online. Você não precisa baixar nada no seu computador, você não precisa baixar nenhum aplicativo específico. Você pode fazer tudo diretamente pelo seu navegador e ele permite você coletar notas, imagens, vídeos, tarefas, listas, tudo em um lugar só. É uma ferramenta muito bacana e muito fácil de usar. Sério, é bastante intuitivo para você organizar suas ideias, seus projetos, seus pensamentos. Você pode criar mood boards, né, com algumas imagens de referência ou cores de referência se você trabalha com arte, por exemplo. Para você começar um novo projeto é muito fácil também, existem templates que você pode seguir e quando você termina o seu trabalho você ainda pode compartilhar com outras pessoas, você pode convidar seus colegas, seus clientes para eles darem feedback também naquilo que você montou e também colaborar com eles em tempo real. Eu particularmente uso o Milanote para me organizar com os próximos vídeos do canal, com os próximos projetos que eu quero fazer, não só listar todas as ideias que eu tenho, mas colocar as referências se eu vi esse vídeo em algum lugar, ou quais livros eu pretendo ler para esse vídeo, então também posso colocar as capinhas do livro ali, fica muito legal. O Milanote é gratuito, tá? Então é só acessar e já começar a fazer. E sem limite de tempo também, tá? Então é livre pra você usar pro resto da sua vida. Vou deixar o linkzinho aqui embaixo pra vocês. Não deixe de conferir e já começa a criar o seu próximo projeto criativo. Bom, vamos começar então com o vídeo de hoje e falar sobre os livros que eu me recuso a ler. Me recuso é uma palavra muito forte, porque vocês sabem que as minhas promessas têm um prazo de 7 dias úteis. Depois desse prazo, eu mudo muito de ideia. Eu sei que eu já fiz vídeos falando de livros que eu não ia ler, acabou que no futuro, anos depois, eu li aquele livro, mas no momento, esses livros eu não tenho a menor pretensão. O primeiro deles é Guild, que é um lançamento agora pela editora Astral. Eu vejo ele funcionando para um nicho muito específico, que é essa galera que curte livros de fantasia YA jovem, com foco no romance. O que eu já tentei ler alguns livros, eu era meio cético em relação a esse gênero, não sabia se eu ia gostar ou não. Aí eu experimentei alguns, o mais recente sendo de Sangue e Cinzas, que eu fiz um vídeo aqui pro canal já, lendo e dando minhas opiniões sobre ele, e eu cheguei à conclusão de que realmente esse tipo de livro, esse tipo de história não funciona muito pra mim, não é muito a minha cara. Eu gosto de livros de romance, mas eu gosto de rom-com, de comédia romântica. Eu gosto daquela coisa meio filminho da sessão da tarde, aquela coisa mais contemporânea, mais fofinha, não necessariamente o romance muito inserido em fantasia. Quando eu quero ler fantasia, eu quero ler tipo treta política, eu quero ler guerra, eu quero ler coisas assim, sabe? Um negócio mais pesado em informação, de construção de mundo. Eu não procuro fantasia necessariamente pra elementos de romance, sabe? Então o Guild, ele ainda tem uma... Quando as pessoas falam a sinopse dele pra mim, eu fico, mas como que faz isso sem ser problemático? E no caso é uma menina que ela tá numa jaula e ela é toda de ouro. Eu sei que é mais ou menos um reconto, tem elementos ali do Midas, né? Que tudo que ele toca vira ouro e tudo mais. O que, assim, pode parecer muito interessante. Eu acho que se falasse que é uma fantasia focada em Midas, eu já ia me interessar bastante. Mas como ele é categorizado, assim, como romance fantasy, eu não tenho muito interesse. Próximo livro é o Família de Mentirosos, da E. Lockhart. Eu já li Mentirosos, inclusive eu acho muito engraçado, porque os livros que estão bombando hoje lá na rede vizinha são livros que eu já li em 2013. A grande maioria, eu acho que uns 70, 80% dos livros que estão populares hoje em dia, eles são bem antigos, sabe? Eles são lá da minha época, quando eu comecei o meu canal. Então eu, quando era um jovem ainda, com um brilho no olhar... com fôlego de vida, quando eu ainda tinha, assim, minha juventude, minha cutis brilhava, eu fiz até uma live, eu acho que essa live tá aqui no canal, se pá, não tenho certeza, mas eu fiz uma live muito antiga, tipo, a gente fazia pelo Google Meet, ou Google Plus, nem lembro mais o nome da ferramenta, junto com mais outros booktubers, e a gente discutiu Mentirosos. Eu lembro que eu não curti muito, eu lembro que, assim, faz muito tempo, tá? Então, a minha memória em relação à história em si, é o que eu achei, tá um pouco difusa, assim. Eu lembro que eu consegui adivinhar, tipo, o grande plot twist de Mentirosos no começo da história. E eu lembro que eu não curti muito a questão
da protagonista, do romance. Eu acho que ela era muito dramática, ela ficava com um negócio de paixão avassaladora, assim. E eu lembro que tinha uns espacinhos, assim, tipo uns poeminhas. Tem isso no livro, né? Eu acho que tem. Eu tenho uma leve memória disso. Eu lembro que, assim, eu na época dei umas 3 estrelas e meia. Não achei um livro maravilhoso pra mim, tipo, não foi horrível, mas também não funcionou tanto assim. Então, Mentirosos sempre teve como aquele livro mediano que não me marcou muito nesse começo meu no BookTube e tudo mais, ou como leitor. Então, eu não pretendo ler um outro livro que surgiu anos depois, obviamente, criado por causa da hype, criado pra fazer dinheiro. Não adianta a gente nem disfarçar, gente. Família de Mentirosos foi feito justamente porque Mentirosos bombou e a autora quis aproveitar e ganhar mais dinheiro em cima. Querendo ou não, esse é o trabalho dela e ela não vive de doação, ela não vive de caridade, né? Ela tem que ganhar dinheiro, essa é a profissão dela, então ela não está errada. Mas eu não curto quando uma continuação, prequel, o que for, assim, surge muitos anos depois. Eu não sei se eu confio muito quando os livros seguem esse padrão, sabe? Tanto tipo Golem o Gênio, que saiu aquele livro e eu acho que se passa anos depois, não sei como que funciona. Eu também não confio, tá? Eu amei Golem o Gênio e eu não confio nessa continuação. Eu tô com muito pé atrás e tô com medo de ler justamente por causa disso. Eu acho que eu já quebrei muito a cara com essas coisas de continuação, tipo Jogador número 2. Jogador número 1 foi meu livro favorito aí da vida por muito tempo e quando eu li o 2 foi uma decepção, assim, monstruosa. Uma decepção que me fez até pegar um pouco de ranço do autor, sabe? E eu fiquei muito chateado quando eu li e não curti. Então eu sempre tenho um negocinho com esse tipo de livro. Eu também não pretendo ler A Paciente Silenciosa. Eu acho que nessa altura do campeonato eu já vi tanta gente falar mal desse livro, eu já vi muita crítica, eu já vi muita macetagem em cima de A Paciente Silenciosa. Por um momento eu quis ler ele, mas hoje em dia, apesar de o meu último vídeo ter sido lendo 2, 3 thrillers, eu não sou o maior leitor de thriller desse BookTube. Se você me segue na esperança de receber umas recomendações de livros policiais, infelizmente não vai ser aqui. Tem pessoas muito melhores qualificadas que leem muito mais desse gênero do que eu aqui no BookTube. Eu realmente não sou referência pra isso, porque não é meu gênero de preferência, sabe? Eu gosto muito mais da fantasia, do drama. Hoje em dia eu tô muito no drama. Mas enfim, A Paciente Silenciosa é um livro que, pra você ter noção, eu não sei muito bem do que se trata, porque a única coisa que eu tenho na minha mente em relação a esse livro é que todo mundo critica ele. Só isso. Isso me fez criar um medo, um receio e, na verdade, perder a vontade de ler ele no geral. O próximo livro é Um Lugar Bem Longe Daqui, que também é um thriller, mas não é por esses motivos, tá? Esse livro em específico é porque eu já assisti o filme e eu cometi essa blasfêmia, esse pecado de assistir o filme antes de ler o livro. E já era um livro que, desde quando saiu no Intrínsecos, eu tinha um pouquinho de vontade de ler. Não morria de vontade de ler, não era algo que eu, quando chegou, assim, quando lançou, fiquei, nossa, muito louco pra pegar esse livro. Tanto que eu não peguei ele até hoje. E saiu o filme e eu decidi ver no cinema. Até o trailer, pra vocês terem noção, eu não tinha curtido muito. Eu tinha achado qualquer coisa, eu tinha falado, nossa, agora que eu não quero ler esse livro mesmo, porque esse trailer parece ser muito chato o filme. Aí eu assisti e eu amei esse filme. Olha só como o trailer pode ser enganoso, né? Porque eu me encantei demais por essa história. Eu achei que é um suspense, um negócio que acontece ali do assassinato e da resolução e da protagonista, tudo que envolve ela. Achei sensacional, achei maravilhoso. Eu chorei nesse filme, pra você ter noção. Fui de não quero nem ver esse filme pra sair chorando da sala do cinema. Quebrei a cara muito bonito. Mas assim, eu já sei o que acontece na história e eu já sei quais são as diferenças pro livro, então também já tenho um pouquinho de noção das questões em relação à resolução do suspense da história. Então ainda tá muito fresco na cabeça. Talvez, esse eu acho que é um da lista que eu não me recuso forever, assim, pra sempre. Eu acho que é um livro que eu posso dar uma chance aí de pegar ele daqui a um bom tempo quando eu esquecer essa história, porque ainda foi um filme tão marcante, assim, pra mim mesmo, eu gostei demais, que ainda tô com detalhes vívidos dele, assim, na cabeça e eu não tenho vontade de ler, porque eu tenho dificuldade de ler livro que eu já assisti filme e ver uma coisa repetida. É como se eu estivesse relendo o livro, sabe? O próximo livro que esse eu me recuso a ler, inclusive, eu já dei ele embora, eu tirei ele da estante, de tanto que não funcionou o outro livro da autora pra mim, que é Belo Mundo Onde Está, da Sally Rooney. Eu não curti o estilo de escrita da autora, e não é nem porque a questão do diálogo, que ela não coloca travessão, parênteses, nada, ela simplesmente insere o diálogo no meio do texto, meio fluxo de consciência, blá blá blá. Eu achei a escrita dela um pouco fraca, assim, eu não consegui ver muita profundidade, eu não consegui me encantar com a forma que a Sally Rooney escreve. Eu sei que esse livro saiu anos depois de Pessoas Normais, então ela pode ter melhorado, ela pode ter mudado, mas Pessoas Normais foi uma experiência tão traumática, gente. Foi um livro que eu realmente
não gostei. Eu não gostei mesmo, assim, num nível de perdi um pouco da vontade de ler outros livros da autora. O próximo não é exatamente um livro pra você ler no sentido comum, que é A Mandíbula de Caim. Esse é um livro que a história tá toda embaralhada, então uma página não é sequencial da outra, as páginas cada uma contam um pedaço da história. E a graça desse livro, a grande questão dele, a brincadeira ali, é que as páginas elas têm um negocinho pra você destacar, já vem no livro mesmo pontilhadinho. Você destaca e você tem que ordenar a história do jeito certo e descobrir o que aconteceu, quem é o assassino, não sei qual que é o rolê lá. Mas você precisa desvendar essa história colocando as páginas na ordem correta. O que acontece? Beleza. Ah, legal, é uma coisa que dá pra você juntar uns amigos, assim, e fazer um projetinho, né? Um grupinho, assim, de leitura viajante, ou cada um com seu livro em casa, e trocando ideia, discutindo, uma LCzinha, assim, de desvendar o mistério. Legal. Mas quando você ouve a informação de que só 4 pessoas no mundo conseguiram desvendar, gente, o meu cérebro de minhoca não tem a menor condição de chegar perto desse livro. Se só 4 pessoas no mundo conseguiram, eu não serei uma delas e isso é um fato. Isso é certo. Então, eu acho que não é um livro que eu teria prazer em ler. Eu acho que não me incentiva, não me instiga a querer resolver esse mistério sabendo que é tão difícil assim. Eu posso ser um desistente fácil falando isso? Talvez. Mas eu perco a vontade, sabe? Tipo, de saber que é tão nível hard impossível assim, eu prefiro ler outras coisas. Próximo da lista, na verdade, é uma autora, então todos os livros dela, que pra mim, assim, não fede nem cheira, não tenho opinião formada sobre, mas é também outra autora que todo livro dela, a nota é bem mais ou menos, e eu só ouço as pessoas falarem que todos os livros são medianos, que é a Lucy Foley, então a gente tem vários, vou deixar aqui na tela pra vocês, porque eu não lembro os nomes do livro agora, A Última Festa, Apartamento de Paris, e pior que assim, eu vejo essas capas e dá vontade de ler, mas toda vez que eu penso, será? Talvez, eu começo a ouvir um monte de críticas sobre essa autora. Um monte de gente falando que é bem mediano. É normal você, como leitor, ouvir comentários aqui e ali, né? Principalmente se você acompanha bastante o BookTube. Mas eu, como criador de conteúdo, vocês precisam entender que eu recebo comentários o dia inteiro, de todos os lados, em todas as redes sociais. Então, é muito comentário de muita gente. Quando eu menciono algum livro, eu já recebo todo tipo de opinião, sabe? E eu sou uma pessoa muito influenciável. Influenciável por vocês, inclusive. Então, eu ouço bastante do que vocês falam pra mim, tá? Parece que não, mas eu ouço muito das recomendações de vocês, do que vocês falam que é bom, do que vocês gostam, do que vocês não gostam. Eu tô sempre muito atento, meu radarzinho literário tá sempre ligado, e eu ouço bastante vocês falarem mal, tá? Vocês macetarem Lucy Foley, então eu perdi um pouquinho de vontade de ler. Em seguida, vamos colocar aqui Os Miseráveis. Esse eu não tenho nem na minha wishlist, nunca nem comprei, nunca nem peguei esse livro na mão, gente. Eu sei que não é o meu tipo de leitura. Hoje, no Geek Freak, no GF, no Vitor, de 2023, não é o meu tipo de leitura, mas pode ser um dia no futuro, talvez, não sabemos. Assim, leitura densa não é um problema pra mim, sabe? Mas, quanto mais antigo o livro, mais eu tenho dificuldade de me conectar com a história e com os personagens. Não é que eu não goste, que eu tenha dificuldade de ler os livros mais antigos e os clássicos, isso aí pra mim, na maioria das vezes, vamos dizer, é tranquilo, mas eu acho que toda vez que eu li um livro nesse estilo, no estilo dos Miseráveis, eu me senti distante da história, porque eu fui tão desmamado na garapa tão acostumado, crescendo assim como criador de conteúdo e crescendo o meu gosto literário já nos livros contemporâneos, que às vezes eu posso até ter ficado mal acostumado e condicionado o meu cérebro de alguma forma a ter um estilo de leitura de gosto fixo na minha cabeça, de gostar de coisas mais contemporâneas, de textos mais atuais. E quando eu leio coisas tipo Os Miseráveis, eu não consigo, não flui pra mim, sabe? E eu também não tenho muito interesse por essa história em específico, fora que o livro é gigantesco de grande e, né, sem tempo irmão. Nesse mesmo âmbito aí, mas não pelos mesmos motivos, eu também não pretendo ler nenhum livro do Júlio Verne. Júlio Verne ou Jules Verne? Eu nunca sei. Eu cheguei a comprar uma época, comprei tipo 4, 5 livros dele, porque são muito bonitos as edições que a gente tem desse autor, mas também eu ouvi muitos comentários, principalmente falando de coisas que eu não gosto em livros, que falaram assim, esse livro é muito detalhado, dependendo de qual você escolher, ainda em coisas marítimas, que é algo que você detesta com todas as suas forças. E eu ouço muito disso, de que é um autor que esse sim é mega arrastado, é mega denso, é mega textão, e eu não sei se eu tenho um saco pra ler. Eu acho que é basicamente isso mesmo. O penúltimo livro dessa lista, na verdade, são livros, que são as continuações de Duna depois dos 3 primeiros livros. Então a gente tem o box original de Duna, né, que tem Duna, Messias de Duna, mais
mais um terceiro livro que agora eu não vou lembrar o nome. Eu já li esses 3 e eu gostei bastante, mas quando eu cheguei no terceiro livro, eu já tava tipo assim, beleza, deu. Fechou ali, finge que a trilogia tá ótimo, gostei, maravilhoso. Porque no 3 já começou a ficar um negócio meio viajado. Ali no 3 ele já começou a colocar umas brisas assim. Apesar de que tem elementos ali no terceiro livro que eu fiquei curioso pra saber como vão se desenrolar no futuro. Mas eu não fiquei curioso o suficiente pra encarar. Mas acho que tem mais uma trilogia, né? Mais 3 livros aí de Duna, no total 6. Eu ouvi dizer que ia ter um 7º também. Não sei como que tá esse rolê, tá? Eu sou um pouco desinformado nesse universo de Duna. Mas o que eu li, sabe assim, o sentimento é que o que eu li já foi suficiente, sabe? Eu gostei bastante dos 3. Mas o sentimento foi que, tipo, beleza. Não ficou aquele cliffhanger, aquela coisa. Que, na verdade, acho que Duna não é assim, sabe? Ele não termina um livro de uma forma desesperadora que você precisa ler o segundo. Cada livro é uma continuação direta, mas ao mesmo tempo são outras coisas acontecendo. E disseram que vai caindo um pouquinho a qualidade. Que o 4º, 5º, 6º começa a ficar bem mais ou menos nos livros. O que também ajudou no meu desânimo. Então, eu simplesmente perdi a vontade e hoje em dia eu me recuso a ler esses livros. Até porque foi uma jornada pra ler os 3 primeiros, hein? Nossa, pensa num negócio que deu trabalho. E por último, pra gente encerrar, esse livro eu adicionei de última hora, que é um livro que eu tô vendo ele com frequência aí na internet. Eu acho que ele tá bem popularzinho também, ou começando a ficar popular. Mas quando eu li a sinopse pela primeira vez, quando a editora anunciou esse livro, e na época eu tinha o meu Telegram e eu divulguei a sinopse, eu tive que fazer um cortezinho ali pra caber no textinho do Telegram, eu falei, meu Deus, que sinopse mais genérica possível. Que história Ctrl+C, Ctrl+V de todos os outros livros de fantasia, que é o Promessas Vazias, que é basicamente uma menina que eventualmente tem feérico, e daí tem 2 caras e vira um triângulo amoroso, sei lá se vira triângulo amoroso, tá, tô chutando, mas tem 2 caras na capa, então acho que vai virar aquele rebuceteio de um pro outro, sabe, aquele drama e tal. Em relação aos elementos de fantasia, também quando eu li a sinopse eu achei eles muito tipo qualquer outro livro de fantasia jovem que a gente vê por aí. Acho que não tem nada de novo, nada que acrescenta ali, que me traz na proposta da história, que me fala, nossa, esse elemento é super diferentão, quero ler esse livro e quero ver como que a autora vai desenvolver isso. Não, eu simplesmente vi a sinopse e falei, nossa, esse livro eu não vou gostar, eu não vou nem chegar perto. Eu não vou dar essa oportunidade de ser cancelado, porque eu já sei que eu não vou gostar, então eu me entendo como leitor, eu sei o que eu curto e o que eu não curto. Eu não leio nada, gente, pro canal, pro que for, esperando odiar pra criticar, tá? Apesar de que algumas pessoas acham isso, essa não é a minha proposta. Às vezes, quando eu leio um livro e no fim eu acabo fazendo um vídeo falando de coisas que eu não gostei, tipo de Sangue e Cinzas, se eu li esse livro é porque em algum momento eu tinha genuínas esperanças de gostar daquele livro. Eu não vou sair comprando um livro de 80 conto pra jogar fora depois, porque eu já sei que eu não vou gostar. Eu não tenho prazer em ler livros que eu vou dar 1 estrela, que eu vou abandonar, que eu vou achar ruim. Por mim, eu lia livros 5 estrelas o ano inteiro. Por mim, eu favoritava os 100 livros que eu leio no ano. E esse é o meu sonho de vida. Então, acho que é importante também a gente desmistificar isso, de que todo booktuber só lê pra falar mal, tá? Isso aqui não existe no meu canal, vamos deixar muito claro. Então, Promessas Vazias, eu entendo, me conheço meu gosto, a minha identidade literária pra saber que eu não vou curtir. Eu achei a sinopse genérica, eu achei igual qualquer outra coisa. Não li pra poder comprovar, então não vou criticar o livro como se ele fosse. Mas essa é a minha impressão, tipo assim, o meu julgamento só vendo o exterior do livro. E eu já sei que é um livro que eu me recuso a ler, que eu não quero ler, porque não vou dar brecha pra... Já sei que eu não vou gostar, sabe? Então por que eu vou ler? Bom, é isto. Esses são os livros, então, que eu queria compartilhar com vocês. Livros que eu me recuso a ler, como eu disse, com o prazo, né, de costume aqui do canal de 7 dias úteis. Daqui uma semana vocês me perguntam. Um livro, inclusive, que tava aqui na lista, eu tirei e não botei ele no vídeo, porque eu botei ele essa semana na wishlist. Eu tinha colocado ele nesse roteiro de livros que eu me recuso a ler, e agora ele tá na minha wishlist. Então, assim, né, não confiem no que eu digo aqui nesse canal. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveita e deixa aqui nos comentários algum livro que vocês se recusam a ler, ou livro que você olha assim, você vê as pessoas lendo, até as pessoas falando bem, as pessoas comentando sobre ele, mas você nunca teve muita vontade, você tem esse sentimento, assim, de que eu acho que eu nunca vou pegar esse livro, ele não faz muito meu estilo. Por algum motivo ou outro, deixa aqui também, compartilha comigo quais são os seus motivos por se recusar a ler esse livro. Sempre ajuda aqui no meu canal, galera, comentando, curtindo, pra ajudar no engajamento. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. A gente tá quase chegando a 200 mil há muito tempo. A gente tá estacionado aqui no YouTube,
Então compartilha, ajuda, convida um amigo, convida um familiar, convida alguém, um outro leitor, outra pessoa que é apaixonada por livros também, que talvez ainda não me conheça, manda um videozinho pra essa pessoa, fala, ó, tem um careca que ele faz vídeos de livros, de vez em quando ele faz uns vlogzinhos bem legal, pra gente conseguir chegar a 200 mil inscritos, tá bem? E aí quando a gente chegar, a gente faz uma festinha aqui no canal, a gente faz sorteio, sei lá o que faz. Beleza? Quer apoiar o meu trabalho, você pode comprar com os meus links da Amazon, ou você pode assinar o meu Catarse e se tornar um membro e receber conteúdo adiantado, receber conteúdo extra. Agora eu tô muito nessa coisa de fazer edições de luxo de livro. Estou pensando em abrir encomendas primeiro pro pessoal do Catarse para conseguir entender o meu ritmo e depois fazer isso para fora. Então, você assinando, você já tem acesso antecipado aí às coisas que vêm pro meu canal, acesso antecipado a todo o meu trabalho antes de ir publicamente assim no canal, no Instagram, enfim. Por enquanto eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo para vocês e tchau!